Olá, gateiros e gateiras do meu coração! Hoje vamos conversar sobre a esporotricose felina. Já ouviu falar dessa doença? Por que será que ela é tão importante? Será que mata? Como será a transmissão? Sai daí não, que esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de rolar o conteúdo para vocês, deixa eu apresentar o nosso entrevistado da Decão e Gato Live de hoje, Dr. Paulo Abílio. Ele é médico veterinário, é pesquisador e é coordenador do projeto de vigilância e controle de zoonoses por dispositivos móveis da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, da Fiocruz. Também é professor convidado da Faculdade Qualitas. Enfim, mais uma super fera respondendo as perguntas de vocês. Aproveitem! Por que é importante falar, fazer esse barulho todo, falar sobre a esporotricose? Essa doença é importante por quê? Então, né, Márcia, é uma boa pergunta porque a esporotricose ela se configura atualmente como uma doença de grande importância, uma das zoonoses, ou seja, uma doença que a gente pode pegar a partir de um animal e a gente também, de uma certa maneira, pode também transmitir para animais. Então, as zoonoses elas são importantes porque ela tem um contexto nesse sentido de transmissão direta para o homem. Especificamente a esporotricose, ela não é uma doença vetorial, ela precisa, né, apenas o contato com um animal infectado, né, já é capaz de pegar a doença ou de transmitir para um outro animal ou para uma pessoa. Então é importante a gente falar, porque hoje, especificamente no estado do Rio, no município do Rio, a gente tem a maior epidemia, a gente hoje já classifica, ainda que não seja talvez uma epidemia, mas a gente considera que é a maior epidemia de esporotricose do mundo. Então nós temos Nossa, muitos casos, a gente tem um problema grande porque nós temos uma população de gatos muito grande também, animais de rua, e isso cria certamente um desafio para a nossa rotina clínica, entendeu? E é quer dizer que a importante, gente a gente tem no Rio mais bala perdida que o mundo todo e também tem mais temos esporotricose. mais Legal essa novidade. e muita esporotricose. É bem desafiadora a doença atualmente, entendeu? Então temos que Sim. conviver com a esporo e agora com a leishmania que está batendo também. Então, Elas atenção estão também aí na competindo, leishmania. né? Estão Entendi. competindo, é. Ó, tem a galera aqui de Portugal que eu já vi, ó, que show. E deixa eu Ó, ver mas aqui que uma maneiro. pergunta, né? Beijo para Portugal. Leda Leite, lá de BH, que eu só penso no pão de queijo de lá. Beijo para Minas. Os melhores. Perguntando, olha, tem uma dificuldade de orientar o cliente, então, a veterinária, sobre a transmissão da doença, uma vez que o animal esteja em tratamento. O tutor sempre questiona quando o animal deixa de ser infectante, quando que deixa de ser perigoso, porque para quem... eu vou traduzindo, gente, porque eu sei que tem muito veterinário, mas eu já vi que tem uma galera aí que não é veterinária, então para a gente não se empolgar demais, essa doença é importante porque pode transmitir da gente para o gato, do gato para a gente, enfim. Tá uma galera aí pegando e tem gente que... Isso, ela chega a ser fatal, Paulo? Já deixa você responder a Leda, mas essa doença tem caso de óbito, assim? Tem gente que morre de esporotricose? Pessoas, né, são mais difíceis da gente ter casos de óbito. Em gatos a gente acaba tendo por conta da severidade da doença, né? Às vezes eles ficam muito doentes, ficam Demora com a a pedir pele muito ajuda às vezes, né? comprometida, demora a pedir ajuda. O gato tem um comportamento natural, às vezes um pouco não digo de agressividade, mas ele se cansa um pouco do manejo do remédio. Muitas vezes são gatos de rua, então que não são socializados, não tiveram contato com pessoas e eles muitas vezes se defiam em função da doença. Em pessoas, o número de óbitos é pequeno, normalmente associado a pessoas imunocomprometidas, então, pessoas que estejam em tratamento, pessoas que de alguma maneira tenham tido câncer ou que tenham Alguma algum tipo de doença debilidade, e né? que alguma debilidade, pessoas mais idosas ou jovens, mas não é comum a gente ter relatos de óbitos associados à esporotricose em Mas é bem pessoas. feia a lesão, né? Eu não ia querer ter. A Eu ainda não lesão tive. A gente se não, esforça, a gente é graças eu também veterinário nunca se tive. esforça, ainda não tive, mas é bem feio a É, lesão, né? mas E normalmente é muito comum que as pessoas tenham, muitas vezes assim, os veterinários muitas vezes se infectam, porque tem um contato direto, os tutores que têm gatos em tratamento também, e aí é importante o papel do veterinário como um agente de saúde pública, no sentido de orientar corretamente como ele vai pegar esse gato, como ele vai dar o remédio, quais os que ele tem com as mãos, caso o gato possa arranhá-lo. Então, esse cuidado é muito importante. E somos nós, os veterinários, que somos os agentes de saúde pública na informação para
esse tutor não abandonar o gato, que se ele abandonar o gato cria um outro problema, mas a gente tem que trabalhar Sim. exatamente essa questão que é muito importante. Sim. E aí, fazendo gancho com a pergunta da Leda, né? Porque a gente fica preocupado com a doença que está se espalhando muito, que deixa lesão, que dói, enfim, que às vezes a gente morre, mas que o gato muitas vezes pode vir a óbito, por isso tudo que você falou. E aí, essa colega nossa de Minas estava perguntando como o cliente fica sempre muito preocupado de quando que o gato vai deixar de ser infectante, o gato que tem esporotricose, quando que ele vai deixar de ser um perigo, né? Se ele está dentro de casa, se ele está ali sendo medicado. O que a gente pode orientar, assim, quando que começa a ser mais seguro para o animal que está em tratamento? Essa é uma pergunta bem difícil da gente responder, né? Primeiro Muito porque difícil. não tem pergunta fácil, né? Então, assim, na verdade, não tem pergunta fácil. Então, na verdade, a orientação que nós fazemos e que os trabalhos eles são unânimes, todas as pesquisas, e o que a gente até acompanha muito na Fiocruz, pelo ambulatório de zoonose, de esporo, é que assim, que o tratamento ele tem que ser feito pelo menos por até 4 semanas, ou seja, mais ou menos um mês, até a remissão de todas as lesões cutâneas. Então o gatinho ele chegou com uma ferida, essa ferida cicatrizou, repilou, né, ou seja, já teve o crescimento do pelo, a gente ainda assim tem que continuar com esse tratamento. Eu, como sou um pouco mais conservador, apesar da gente entender o risco do remédio no gato, eu acho que a gente tem que fazer esse tratamento por um período um pouquinho mais longo, de até pelo menos 8 semanas, para a gente poder garantir que esse gato ele não recidive e que ele não acabe voltando, que ele diminua o risco. Então, Sim, assim, enquanto o gato tiver uma ferida aberta, né, ainda que ele esteja em tratamento e ainda que a carga verdade. fúngica seja pequena na lesão, ele ainda configura um risco de infecção para um outro gato, para um outro animal ou para a pessoa. Então, a gente só Sim, vai deixar de se preocupar quando realmente a gente tiver toda a cicatrização da pele, quando a barreira da pele, você sabe melhor do que isso, já estiver restabelecida e que a gente possa efetivamente não ter mais nenhuma lesão aparente e aí garantindo esse tempo de mais ou menos, no mínimo 4 semanas e um máximo aí de 8 semanas, ou seja, 30 a 60 dias de cuidados pós-tratamento. Então a gente só vai sim. suspender quando esse gatinho já tiver mais ou menos com esses 2 meses depois do pelinho todo bonitinho, o gatinho tá fofinho, aí é legal. Aí sim, não é melhor ser exagerado, né? Vai colocar a família em risco lá. Então aí, Leda, É, espero que a gente tenha te respondido. E aí, tá curtindo? Segue a gente no Instagram para participar das próximas lives. Já deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal. Segue o vídeo para vocês. Bem, deixa eu te perguntar também, como tem gente aqui que não é veterinário, como que o gato que a gente tem em casa pode pegar a esporotricose? Se ele mora só no essa é uma apartamento, tem pergunta chance também de muito pegar? boa, Ele né? precisa sair de casa? Sim, sim. Então, isso é uma pergunta muito boa porque as pessoas sempre me questionam muito isso, né? Eu tenho um gato e o meu gato pegou da onde, né? Então, primeiro, a gente tem que entender que é um fungo geofílico. Então, ele está presente em todo tipo de material orgânico, em terra, em areia, em galhos de árvores. Antigamente, a esporotricose, ela era considerada, ainda é, né? Uma doença do jardineiro. Então, os principais profissionais que pegavam esse tipo de doença, esse tipo de infecção, eram profissionais da jardinagem, porque eles manipulavam a terra, fazendo os canteiros e muitas vezes se feriam e eles desenvolviam a doença. Então, o gato ele pode se infectar a partir do ambiente. Então, a preocupação da gente manter os nossos gatinhos, e por mais que seja que a gente entenda que o gato tem que estar na rua, que ele talvez fosse um gato feliz e ser livre, mas os gatos que têm acesso à rua, muitas vezes eles entram em contato com outros gatos infectados ou com canteiros ou Sabe jardins lá onde ele que vai enterrar possam o cocôzinho abrigar dele, né? isso aí, que eles possam entrar em contato com o fungo e a partir dali, a partir de uma ferida ou de uma briga, ou de até de contato mesmo enterrando, eles podem infectar a unha. Essa unha, muitas vezes com o fungo, ele quando ele se coça por um prurido, qualquer coisa, ele leva para uma região normalmente da cabeça e aí a lesão começa a se espalhar e aí às vezes começa com uma feridinha bem pequenininha que o tutor, de uma certa maneira, às vezes não percebe e nós não entendemos exatamente por que, que o gato tem uma maior sensibilidade. Se a gente comparar estudos, o cachorro é muito mais resistente à esporotricose do que o gato. O gato ele é muito sensível. Então, qualquer ferida aberta,
de uma certa maneira, pode levar a essa condição. Então, os Então, gatos se quem tem infectam do gato em próprio casa, ambiente, é. até o canteiro. Eu tive um gato, um paciente, que era um cliente aqui da Barra da Tijuca, e que não tinha contato com outros gatos, nunca, não era um gato que tinha acesso à rua, e ele acabou assim, a tutora acabou fazendo uma lesão, ele não tinha lesão aparente, e depois a gente identificou nas unhas, e provavelmente a gente depois Eutanasia. identificou o fungo no canteiro mesmo, da jardinada, o canteirinho que tinha no apartamento. Então, é Então, importante que a gente tenha você tá essa, falando aí, essa, eu tô essa só atenção. lembrando da minha avó. Minha avó agora tem Instagram, não sei se ela tá assistindo. Vó, você tá por aí, ela não vai saber Tomara que escrever. ele esteja. Ah, Eu eu acho adoro que ela vó. A ainda não vó vai é uma saber coisa escrever. maravilhosa, Minha entendeu? avó adora jardinar e ela não faz de luva, não. E eu fico só pensando, gente, aquela terra que compra adubada, vai lá na Cadec comprar, Isso traz aí. pra casa. Ai, ai, galera da jardinagem aí, ó, fica de olho, porque às vezes É, pega do é, gato, né? Mas também pode pegar direto da. exatamente. Você tava falando e eu tava só Pode também. pensando na minha avó. É. Essa doença é coisa séria, né? Mas não acabou não. Outro dia tem mais conteúdo com o professor Paulo Abili pra vocês. Por agora me conta, você já conhecia a esporotricose felina? Deixa aqui pra mim nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.